Corinthians que quase não ganhava do Racing, né, do Uruguai, teve um jogador expulso ali, o Félix Torres. Meu Deus do céu. Bom, Flamengo e Corinthians, domingo 4 da tarde no Maracanã, sexta rodada do Brasileirão. Grande jogo. Jogo interessante aí. Corinthians Flamengo... até o momento sem treinador, né? É. Pelo menos no momento da gravação aqui, nada confirmado. Dorival, né, deve estar, mas eu acho que para esse jogo ainda deve ser o auxiliar, né? Sim. Dito isso... Vamos começar, né? Aplicativo do Game Arena, por favor, na tela, produção. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Aponta a câmera do seu celular aí, baixa de forma gratuita o Game Arena para você poder se embasar para as suas apostas esportivas. Beleza? Como chegam as duas equipes, sabe, mano? Momento relativamente parecido, mas no campeonato o Flamengo é melhor. Já vamos para a tabela de classificação e a gente observa ali o rubro-negro em segundo lugar. Estamos gravando aqui antes do início da rodada, né? Então você pode ver que todos os times estão com 5 pontos, Flamengo vice-líder com 11 pontos marcados. Né? 5 jogos, 11 pontos marcados. E o Corinthians está ali em sexto com 7 pontos até aqui. 2 vitórias e um empate, né? Tá invicto não? É isso mesmo. Quem tá invicto é o São Paulo, que é 1 vitória e 4 empates. Bom, vamos para os confrontos, né? Porque o Flamengo foi até Quito, né? Na altitude, ficou no 0x0 com ele. Deu 2 0x0 em jogos do Flamengo, é muito raro, né? 2 jogos seguidos aí sem gols. Mas 3 jogos seguidos sem sofrer gol, o que é meio que a tônica do Flamengo. Acho que é mais, né? Desse aí. É mesmo. 4, 4 jogos seguidos sem levar gol. Contra o Grêmio, e tomou 2 contra o Central Córdoba, que foi a última derrota, que né? destoou também esse jogo, né? Foi a segunda derrota de Felipe Luiz sob o comando do Flamengo. Destoou bastante esse jogo aí. De forma geral, assim, a gente pode até dizer que o jogo contra o Juventude também destoou um pouco, porque o Flamengo ele não tem esse costume de fazer muitos gols, né? Normalmente é um timezinho mais comedido. Ao longo da temporada, a história do Flamengo é 1x0, 2x0, 2x1, é meio que por aí. Joguinhos de poucos gols, sistema defensivo funciona muito bem, o ataque deixou um pouquinho a desejar nesses 2 jogos. Sobretudo contra o Vasco, esperava-se mais do Flamengo, né? Vamos ver o Corinthians, né? O Corinthians que quase não ganhava do Racing, né? Do Uruguai, teve um jogador expulso ali, o Félix Torres. Meu Deus do céu. Mas conseguiu mesmo assim fazer um golzinho e vencer, né? Esse Teve pênalti perdido ainda do Racing no início do jogo, né? Isso, esse time é tão ruim, né, do Racing, que mesmo com 1 a menos o Corinthians conseguiu vencer. Antes venceu o Sport 2x1 em casa, aí teve 2 derrotas em casa, né? Pra Corinthians e pra Huracan, que foi mais, um pouco mais... porque teve a vitória contra o Vasco no meio do caminho aí, né? Isso, são tantos jogos, né, que eu achei que tinha sido mais recente. Aí perdeu do Palmeiras, clássico, empatou fora com o América de Cali, um time irregular, não à toa o Ramon Dias foi demitido, né? E assim, as 3 vitórias que ele teve foram em casa contra um Vasco reserva, aquele 3x0, contra o Sport, que é a lanterna do Brasileirão, e contra um Racing de Montevidéu, que é fraquíssimo. Então assim, acho que não dá para se iludir com essas 3 vitórias aí do Corinthians nesse recorte recente. Não à toa, Ramon Dias foi demitido, né, e o time não apresenta esse grande futebol que se esperava. É isso, vamos pro momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. A vitória do Mengudo caiu, viu? A gente, na hora de fazer o roteiro tava mais. Tava 1,50, se eu não me engano, né? Cara, pois é. A vitória do Flamengo até para 1,47, relativamente boa, né, Quer velho? combinar com menos gols? Eu acho que eu ia dizer justamente isso, tá? Eu acho que, por exemplo, aqui, uma vitória do Flamengo com menos de 4,5 gols do Flamengo, não, menos de 4,5 não, menos de 3,5 gols. Aqui, 1,64. Pode ser. Cara, eu acho que acaba valendo mais a pena, tá? Porque a vitória do Flamengo só paga... Lembrando que é menos de 3,5 gols do Flamengo, tá? Se o jogo for 3x1 ou 3x2 eventualmente, aqui aí daria head no menos de 3,5 gols no jogo. Aqui acaba sendo menos de 3,5 gols na partida. Cara, quem eu acho que é melhor... incremento da odd, né? Quem achar que 1,47 é uma odd ok, não quer se arriscar, vai que o Flamengo goleia. Eu acho difícil, não? O Flamengo goleou o Juventude, que destoou, mas o resto, o Flamengo não faz difícil. Gols, né? Foi o único jogo que o Flamengo fez mais de... Assim, dos jogos mais complicados. Já teve jogo no Carioca, que ele meteu 5x0 no Maricá, português da ilha. Mas, quem quiser ir só na vitória do Flamengo, 1,47, beleza. Eu já acho que a odd ficou muito baixa. A expectativa da gente era que tava 1,5, essa odd deu uma caída. Então vamos combinar aí com o menos de 3,5 gols do Flamengo para dar um up na odd. Pegar um odd 1,64, espero muito que não seja 4x0 ou 4x1 pro Flamengo ainda. Muito bem, então, dica dada, né, vitória do Flamengo, combinamos com menos de 3,5 aí, gols do Flamengo no jogo.